Bom dia. Nós vamos resolver a questão. A velocidade máxima obtida pela massa de um oscilador harmônico é 10 cm por segundo e o período de oscilação é 2 segundos. Se a massa for solta com um deslocamento inicial de 2 cm, determine. Letra A. A amplitude do deslocamento. Letra B. A velocidade inicial. Letra C. A aceleração máxima. Letra D. O ângulo de fase. Bom, esse exercício é um exercício que envolve uma análise matemática da vibração de um oscilador harmônico. Então, esse oscilador harmônico a gente pode associar, por exemplo, com o sistema massa-mola. A gente tem aqui uma mola com rigidez K. Vou desenhar um pouquinho mais reto aqui. Então, uma mola com rigidez K e uma massa em M que está vibrando. Então, esse sistema ele pode ser descrito pelo deslocamento x da massa. A gente pode indicar aqui. Mas não apenas pelo deslocamento, também pela velocidade e pela aceleração. Bom, existem equações que permitem que a gente possa estudar esse tipo de comportamento. Quando a gente estuda a equação diferencial do movimento de um sistema massa-mola, a gente chega até as equações do movimento, que são soluções da equação diferencial. A equação diferencial, só para lembrar, é uma equação dessa forma, m x dois pontos, que é a segunda derivada da posição, ou seja, a aceleração, mais kx igual a zero. Então, vibração livre de um sistema com um grau de liberdade. Então, a solução dessa equação, que você estudou na teoria, ela pode ser escrita dessa forma. O deslocamento é uma amplitude A que varia com uma função cosseno de ωnt menos um ângulo de fase φ0. A gente pode também escrever essa equação no formato de um seno, A seno de ωt mais φ. Nós vamos usar essa fórmula cosseno. Você também pode usar a fórmula de seno. Quando a gente tem a derivada dessa equação, a gente fica com o menos ωn vezes seno, A vezes A vezes seno de ωnt menos φ0. Então, essa derivada aqui, a derivada do cosseno é menos seno, por isso tem menos seno aqui e menos. E a gente tem que usar a regra da cadeia. O A é constante, mantido aqui, constante no tempo. Derivando esse termo usando a regra da cadeia, a gente fica com o valor ωn. Por isso que a gente multiplica aqui por ωn no início. A derivada segunda da posição é a aceleração, menos a derivada do seno é cosseno, a ωn fica, e a gente deriva ωnt menos φ0, que dá ωn, multiplicado por esse ωn que já existe aqui, ωn ao quadrado, vezes A, vezes o cosseno de ωnt menos φ0. Então, essas três equações aqui, elas descrevem a variação da posição do oscilador harmônico com o tempo, a variação da velocidade e a variação da aceleração. Esse valor de ωn é a frequência natural do sistema e o valor da frequência natural é a raiz quadrada de k sobre n. E o problema fornece para a gente o período de oscilação, o período natural de 2 segundos. E o período natural está relacionado com a frequência natural através da equação 2π sobre ωn. Bom, então vamos resolver as equações. Então, primeiramente, a gente tem que colocar aqui, vamos sistematizar as informações que o problema coloca para a gente. Então, a gente tem a velocidade máxima obtida pela massa do oscilador é 10 cm por segundo. Então, x ponto máximo é igual a 10 cm por segundo. Se a gente colocar no SI, 10 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Esse valor ele é a velocidade máxima. A velocidade máxima é o valor da amplitude dessa função no tempo, ou seja, ωn vezes A.
A gente pode escrever que esse valor aqui é ômega n vezes A, o valor da velocidade máxima. Como a gente tem o período natural, a gente pode calcular o valor do A, porque se a gente tem o período natural, note só, nós temos o período natural, a gente pode então calcular o ômega n. Com o ômega n, a gente tem esse termo da equação. Como a gente tem a velocidade máxima, fica apenas uma incógnita, que é o A, para ser calculado. Então, a gente pode calcular esse A, que na realidade é a amplitude do deslocamento, né? Amplitude A do deslocamento, a gente pode calcular através da equação 10 vezes 10 a menos 2 dividido pelo ômega n. E o ômega n a gente pode calcular através da relação 2π dividido pelo período natural. Então, se a gente faz esse cálculo, como a gente tem período natural que é dado no problema, que é igual a 2 segundos, a gente tem o ômega n, que é igual a π radianos por segundo. Então, basta a gente fazer agora o cálculo 10 vezes 10 a menos 2 dividido por π, que a gente terá a resposta da letra A, que é a amplitude do deslocamento. E quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém o valor 0,318 metros. Então, essa aqui é a resposta da letra A, a amplitude desse deslocamento, ou seja, esse valor A é igual a 0,318 metros. Para a gente fazer a letra B, a velocidade inicial, a gente tem simplesmente que fazer o seguinte procedimento. A velocidade inicial é a velocidade quando o tempo é igual a zero. Então a gente pode substituir o tempo igual a zero nessa expressão aqui. Então, se a gente faz isso, a gente obtém menos ômega n vezes A seno de ômega n vezes o tempo zero menos φ0. Como qualquer coisa multiplicada por zero é zero, a gente chega então à expressão x.0, que é a velocidade inicial, é menos ômega n vezes A vezes o seno de, como aqui vai ficar zero, o seno de menos φ0. Então, analisando a equação, a gente tem o ômega n, tem o A, mas não temos ainda o φ0, que é o ângulo de fase. Então, a gente pode calcular esse ângulo de fase. A gente tem que calcular, na realidade, esse ângulo de fase antes de fazer o cálculo da velocidade inicial. E o ângulo de fase é pedido na letra D do problema. Então, a gente pode até dar um pulo aqui para resolver primeiramente a letra D, que é o cálculo do ângulo de fase. Bom, esse ângulo de fase ele pode ser calculado a partir de uma informação que é dada no problema também. No problema a gente tem o deslocamento inicial, que é 2 centímetros. Então, a gente tem o x0, que é 2 centímetros. Se a gente transforma para metro, é 2 vezes 10 a menos 2 metros. E a gente pode calcular também esse x inicial, deslocamento inicial, fazendo tempo igual a zero na equação do deslocamento. Então, a gente vai ficar com A cosseno de ômega n vezes zero menos φ0. Então, a gente pode escrever isso daqui como sendo 2 vezes 10 a menos 2 igual a vezes cosseno, como aqui é zero, vai ficar menos φ0. E nesse caso agora a gente tem informações suficientes para calcular o φ0, porque a gente conhece o A, e então basta a gente calcular o φ0 isolando ele nessa equação. Então a gente vai ficar com essa equação aqui. Menos φ0 é igual a cosseno a menos 1 de 2 vezes 10 a menos 2 dividido pelo A. Bom, talvez eu tenha passado um pouco direto para essa forma, mas a gente fez o seguinte aqui. A gente passou esse A dividindo para o outro lado.
A gente ficou com cosseno de menos φ0 é igual a 2 vezes 10 a menos 2 dividido pelo A. Então, agora, para a gente isolar esse menos φ0, basta a gente passar o cosseno para o outro lado. Como ele é uma função, a gente inverte essa função. E essa função inversa você tem na sua calculadora. Você pode calcular colocando o valor do A. 2 vezes 10 a menos 2 dividido pelo A que nós calculamos já na letra A, que é 0,0318 metros. Então, usando a sua calculadora, você obtém para esse cálculo aqui o valor de 51,03 graus aproximadamente. Ou φ0 é igual a menos 51,03 graus. Então esse é o valor do φ0. Então a gente calculou já a letra D. E agora a gente pode voltar para a letra B, porque nós já temos o valor do φ0. Então a gente pode simplesmente escrever agora menos ômega-n, ou seja, menos π, que o ômega-n nós calculamos aqui na letra A, vezes o A, que a gente sabe que é 0,0318, vezes o seno de menos φ0. Ou seja, se φ0 é menos 51,03, a gente vai fazer o seno de 51,03. Então, esse valor inicial da velocidade, ele fica o valor negativo de 0,0778 metros por segundo se você usa a sua calculadora. Então, essa daqui é a velocidade inicial do sistema. A aceleração máxima a gente pode fazer calculando simplesmente a amplitude da aceleração, que é ômega-n ao quadrado vezes A. Então, a gente pode fazer esse cálculo da amplitude máxima aqui na letra E. Vamos fazer a letra E aqui embaixo. Então, a aceleração máxima vai ser igual a essa amplitude, ômega-n ao quadrado vezes A. Ômega-n ao quadrado vezes A. Então, a aceleração máxima vai ser igual a π ao quadrado vezes o A, que é 0,0318. Então, fazendo o cálculo, nós chegamos até o valor da aceleração máxima, que vai ser igual a 0,314 metros por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é o valor da aceleração máxima. Bom, esse problema envolveu bastante matemática para a gente calcular esses parâmetros todos. Amplitude de deslocamento, velocidade inicial, aceleração máxima e número de fase. Mas essas equações todas, elas permitem que a gente tenha uma percepção muito boa do comportamento do sistema. Principalmente pelo fato de que agora nós temos 3 equações aqui. Essa equação do deslocamento, a equação da velocidade e a equação da aceleração. Essas 3 equações, nós conhecemos o A, nós conhecemos o φ0, conhecemos o ômega-n, conhecemos o ômega-n, o A, o ômega-n, o φ0, ômega-n, A, ômega-n e φ0. Então, nós conhecemos todos os termos dessas equações. Nós podemos plotar essas equações no tempo para ver o comportamento desse oscilador, desse sistema massa-mola no tempo. Ao fazer isso, usando qualquer programa de plotagem, a gente obtém um resultado que é como esse aqui. Então, nesse gráfico que foi feito usando o Excel, a gente tem em vermelho aqui a cor do deslocamento. Então, o deslocamento inicia com aquele valor, 0,0318, e ele vai oscilando aqui. Segue essa curva na forma de um cosseno. A velocidade está mostrada aqui na curva verde. Então, ela tem aquele valor negativo que nós calculamos, a velocidade inicial como sendo menos 0,0778. Então, ela inicia aqui do valor negativo. E ela vai diminuindo ainda mais e depois passa a variar também na forma de um cosseno. Tá? Veja uma coisa interessante, né, que é característica do movimento harmônico.
quando a gente tem velocidade máxima ou velocidade mínima, o deslocamento é zero. Ou seja, significa aqueles momentos em que a massa está passando exatamente no meio do movimento. O deslocamento dela é zero, ou seja, ela fica oscilando aqui para cima e para baixo. Mas o deslocamento dela é zero quando ela tem velocidade máxima, ou descendo ou subindo. Então, isso aparece aqui no gráfico, essa velocidade máxima dela, sempre quando o deslocamento é igual a zero. Olha só, velocidade máxima aqui no sentido negativo, deslocamento igual a zero. Velocidade máxima no sentido positivo, deslocamento igual a zero. E assim por diante. E o outro gráfico é o gráfico da aceleração. Esse gráfico nessa curva baixa. Então, a gente vê que a aceleração ela é máxima quando a velocidade é zero. Ou seja, exatamente quando o sistema tem que mudar o sentido da velocidade. Tá? Então, quando a massa está exatamente no extremo, ponto mais baixo, que ela volta a subir, essa aceleração é máxima. Da mesma maneira, quando ela está no ponto mais alto, ela volta a descer, a aceleração também fica sendo máxima. Então, esse é o comportamento do sistema, que nada mais é do que a plotagem daquelas equações, das quais nós calculamos os parâmetros agora há pouco. Então, eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!